Vamos falar sobre análise de dados. Análise de dados é coletar, organizar e interpretar informações de um determinado tema, visando coletar informações para poder alcançar os objetivos determinados. Ele tem passos. Que passos são esses? Definir objetivos. O que é que eu quero com o meu objetivo? O que é que eu busco diante dessa análise de dados? Escolher tipos de dados, se vai ser pesquisa, se vai ser entrevistas, coleta de dados, né? Vai fazer a coletagem desses dados para poder garantir informações para alcançar os objetivos. Tratar os dados, então vai selecionar esses dados, analisando quais estão em condições melhores de se fazer determinada análise. A análise de dados e interpretação, interpretar relatório e construir relatórios já são você vai não acredita. E nesses, interpretar relatório e construir relatório é onde vai analisar problemas ou perguntas que serão analisados de acordo com o tema. Nós temos também os tipos. A descritiva, que vai informar o que aconteceu. A diagnóstica, por que aconteceu. A preditiva, o que pode acontecer. A prescritiva, o que pode fazer. Por exemplo, voltando para a educação ambiental, o que é que nós podemos relatar em descritiva? O que aconteceu, por exemplo, em um determinado lugar onde existia uma vegetação nativa? E a diagnóstica, o que aconteceu para que isso levasse à destruição dessa mata? A preditiva, o que pode acontecer, por exemplo, com a morte, né, o desmatamento dessa mata? E a prescritiva, o que fazer? O que fazer para reparar? Ou o que fazer para mudar toda essa situação? Então, olha só, a análise de dados em palavras, né, em poucas palavras, pode ser conhecer, entender, organizar e atuar. Olá, bom dia. Meu nome é Tatiane. Vou dar continuidade à apresentação de Daniele sobre a importância de dados, né, dessa análise de dados na educação ambiental. Então, Daniele pontuou aí com 4 palavrinhas-chave: conhecer, entender, organizar e atuar. Né? Conhecer essa análise, entender ela, organizar em pontos estratégicos para que tenha essa atuação, esse retorno. Né? Então, vou falar um pouquinho sobre os tipos de análise. Temos a análise descritiva, né? A análise descritiva ela envolve a coleta e a interpretação de dados para entender e realmente descrever essas práticas e métodos de ensino, né, que estão impactando a educação ambiental. Esse tipo de análise ele pode ser útil para identificar tendências, padrões e áreas que necessitem de melhoria e de inovação. Temos a análise preditiva, né, a análise preditiva na educação ambiental, ela usa dados históricos e estatísticas, né, para prever futuros e os efeitos, né, diferentes de intervenções. Então, a análise preditiva é muito importante porque, né, a fim de já ter analisado alguns dados históricos anteriormente, vai prever, né, e antecipar desafios para melhorar a eficácia, né, da educação ambiental. Temos a análise prescritiva, né? A análise prescritiva ela busca oferecer recomendações específicas sobre como otimizar programas e práticas, né, com base em dados e modelos preditivos, né, a fim de direcionar ações concretas para aprimorar a educação ambiental e alcançar resultados mais eficazes. Né, eu vou falar um pouquinho sobre os tipos, né, de dados que podem ser coletados, pontuei aqui 3, os dados demográficos, né, que seriam idade, gênero, localização dos alunos, nível de escolaridade, contexto socioeconômico, né, a diversidade cultural, os níveis de acesso à informação, são dados assim bem certeiros de encontrar em meio à educação, os dados de avaliação de programas, né, ou seja, feedback de alunos, de professores sobre tais programas e tais atividades, avaliações qualitativas e quantitativas, né, de diferentes métodos de ensino, dados sobre a eficácia, né, de recursos didáticos e materiais utilizados. Então, são dados bem interessantes, né, ter toda essa avaliação.
E temos os dados de participação comunitária, que eu acredito que seja muito importante trazer essa comunidade para essa análise, né? Entender também qual a necessidade dela, ter esse envolvimento, ter a colaboração, a parceria, né? Para estabelecer e para apoiar realmente a educação ambiental. Então, isso pode acontecer através de eventos comunitários, campanhas de conscientização, né? Levar realmente o ambiente escolar para a comunidade. Isso é muito importante, né? Vou falar um pouquinho sobre a importância dessa análise para a educação ambiental, né? A importância de aprimorar a eficácia, a importância da relevância e a importância do impacto, né? Que seria o mais importante aqui, né? Impactar realmente a necessidade, né, sobre a educação ambiental. E acredito que quais são as consequências, né, a partir dessa área? Temos consequências positivas e temos consequências também negativas, né? A maioria delas são consequências positivas, né, porque vai oferecer uma valiosa melhoria na educação ambiental. Essa análise, né, a importância de abordar a coleta e o uso de dados com equilíbrio, né, cuidadoso, garantindo que essas práticas sejam de forma ética e que a interpretação seja feita com muita precisão. Acredito que de consequência negativa, né, seria esses dados coletados de forma errada e aí criando fake news, né, entre tantos outros ramos. Enfim, muito obrigada pela atenção. Né, esse seminário foi apresentado por Daniela e Tatiane. Somos de polos diferentes, de cidades diferentes, mas juntamos aqui para fazer essa apresentação. Muito obrigada.